nem sempre a gente vai conseguir descobrir a origem de todos os problemas. E aí a gente vai ficar refém deles pro resto da vida. A gente tem que identificar assim, bom, mas como que eu tenho que começar a agir para não me sabotar? E eu vou começar a agir apesar do desconforto. Porque esse desconforto, ele é emocional, né? É um gatilho emocional que você tem, que faz você criar armadilhas para si mesmo. E que, no fundo, é medo. E é medo de quê? O trauma. O que é um trauma? Né? Um trauma é algo que acontece com você, muito marcante, muito impactante, e que começa a dar o tom da sua vida. Então, o nosso crítico, ele olha para a nossa vida, para o que já aconteceu, e faz os julgamentos dele. Como você faz os seus julgamentos a respeito da sua experiência. Então, existe uma virtude que é essencial no crítico, para que ele esteja funcionando bem, que é a virtude da justiça. O crítico é um juiz, né? Ele aponta o dedo e ele encontra os acertos, ele encontra os erros. Para ele fazer isso bem feito, ele precisa ter bem desenvolvida a virtude da justiça. Porque o que é a virtude da justiça? A virtude da justiça é você saber dar a cada um o que é seu. Nem mais, nem menos. E um trauma é um desequilíbrio desse julgamento. Porque você está julgando, inclusive, quem ou o que você não conhece, já que é uma experiência que dá o tom da tua vida. E você aplica aquela experiência a tudo e todos, entende? Porque ela está influenciando você, a sua personalidade, a sua forma de agir no mundo. Entende? Então é preciso que se instalar na realidade e olhar para isso sem essa carga emocional, olhar para a vida sem essa carga emocional. Não, isso tudo que aconteceu é referente a esta experiência. Não significa que qualquer outra experiência vai ser igual. Mas eu posso tentar aprofundar por que essa experiência foi assim. E aí, quanto mais detalhes a gente tem dos acontecimentos, melhor vai ser o nosso julgamento. O que é, né, uma audiência judicial, um processo judicial? É investigação, para que a sentença seja de fato justa. Nenhum juiz vai dar uma sentença sem ouvir as partes, sem pedir o máximo de provas possível daquela situação. Né? Então, assim, é importante olhar para trás com esse objetivo. Quero tirar aprendizados, quero dar o devido peso para isso que aconteceu, quero aprender, quero sair disso melhor. E não quero sair disso moldado e condicionado. Porque o que é o condicionamento? E o trauma é um condicionamento. Quando a gente pega um animal, um cachorro, né, e coloca ele para ser adestrado, o que acontece ali? Os animais, eles são condicionáveis. Nós também somos, porque nós também somos animais. Então, você vai ensinar para o cachorro, através de estímulo e recompensa, que algo é certo ou que algo é errado. Então, ele não começa a aprender que fazer xixi no tapete é errado, porque é errado, porque é uma desordem do ambiente, porque vai prejudicar todo mundo. Né? O cachorro para de fazer xixi no tapete, porque senão ele vai receber uma punição. Então, ele deixa de ter esse comportamento para não sofrer aquele prejuízo. Entende? Por outro lado, quando ele fizer xixi no lugar certo, ele vai receber uma recompensa. E ele não vai começar a fazer xixi no lugar certo. Não, é porque eu aprendi realmente, quando eu faço xixi aqui no lugar certo, todo mundo fica melhor, o ambiente fica ordenado, fica limpinho. É para o bem de todos. Não, ele simplesmente está buscando uma recompensa. O trauma é como se fosse esse estímulo negativo. Opa, quando eu estava numa empresa, o resultado foi ruim. Logo, eu nunca posso voltar para uma grande empresa. É o cachorro que não vai voltar para fazer xixi no tapete. Entende? Então, assim, essa nossa parte que é condicionável e que se assemelha aos animais irracionais prejudica a nossa vida. A vantagem é que nós não somos apenas animais, nós somos seres humanos. Porque, diferente dos animais, nós temos a consciência. E a nossa consciência, ela está localizada no nosso âmbito espiritual. Nós, seres humanos, somos biológicos, somos emocionais, somos sociais e somos espirituais. Não dá para a gente olhar para o ser humano excluindo qualquer parte dessas 4 que eu falei para você, porque senão a gente não vai funcionar direito. Então, o crítico precisa evoluir, entender o que é a virtude da justiça para começar a aplicar ela de uma maneira correta nos julgamentos que ele vai começar a fazer. Para isso, ele precisa sair desse modo condicionado e começar a acionar a consciência dele, que é essa capacidade de olhar para a realidade e separar cada coisa, e dar o peso para cada coisa, ok? Então, esse é o crítico. Ele remete-se ao passado e ele precisa da virtude da justiça. O roteirista é aquele que se remete ao futuro. Um roteiro é uma história que a gente escreve e que a gente vai querer ver sendo realizada, né? Então, eu estou me referindo ao futuro. É a parte da nossa personalidade
que olha para frente. E como é que esse roteiro ele é feito? Ele é feito com base nos julgamentos do crítico. Na infância, apanhava do meu pai, sou mulher, né? Apanhava do meu pai, via meu pai traindo a minha mãe, então homem nenhum presta. Então eu não quero casar, eu não quero ter família, eu quero mergulhar no trabalho único exclusivamente, ponto final, acabou, porque homem não presta. Né? A partir de um crítico desequilibrado, eu traço um roteiro que vai fazer o quê? Pegar todo o meu potencial, porque nós temos um potencial, e eu vou explicar o que é o conceito de potência, não sei se vai dar tempo hoje. A gente pega todo o nosso potencial e amputa ele. Porque, meu Deus, assim, eu sou uma mulher. Seres humanos são sociais. Como é que a sociedade funciona? Ela tem uma estrutura natural. A menor célula social é a família. É o primeiro âmbito social em que a gente é inserido, né? E como é que é a estrutura de uma família? É de um homem e de uma mulher que decidem se unir, ter filhos, dividir a vida, olhar para frente, né? Desenhar um roteiro juntos, né? E dividir os desafios, sonhar junto, conquistar junto, né? Criar essas almas que nos são confiadas, que são os filhos. E isso é uma família. Faz parte da nossa natureza, na natureza da maior parte das pessoas, né? Essa potência de ter uma família. No caso da mulher, de ser mãe, de ser esposa. No caso do homem, de ser pai, de ser marido. Certo? Então, um trauma tem esse poder de pegar o nosso roteiro e, nossa, reduzir muito do que ele poderia ser. Dar o tom da nossa vida, né? E aí, a virtude relacionada ao roteirista, então, é a virtude da prudência. Porque a virtude da prudência, que diferente do que as pessoas costumam achar, não é sinônimo de cautela. Tá? Cautela é cautela, prudência é prudência. A prudência é uma virtude que tem 3 etapas obrigatórias para você poder concluir que você está sendo prudente. Tá? A prudência, ela exige que você analise, que você decida e que você haja de acordo com essa decisão. Você só sendo prudente, você vai desenhar bons roteiros para sua vida, e só desenhando bons roteiros para sua vida, você vai conseguir atingir todas as suas potências. Tá? E aí vem o personagem. Personagem, a gente já falou do passado, a gente já falou do futuro. O personagem é aquele que vive no momento presente. É aquele que nos conecta, de fato, à realidade, né? Porque é através do personagem que nós vamos, inclusive, acionar o crítico, que nós vamos acionar o roteirista, que é essa pessoa que está aqui falando com você e você está falando comigo. É esse o personagem. Então, o personagem, ele vive e ele experimenta o mundo através dos 5 sentidos. É através dos sentidos que a gente introjeta o mundo que está do lado de fora, certo? A virtude que rege os sentidos é a virtude da temperança. E o que é a virtude da temperança? É a virtude que diz pra gente assim, olha, você precisa desfrutar dos seus sentidos de modo equilibrado. E todas essas virtudes, tá? Elas têm a função de te aproximar cada vez mais do bem, daquilo que é o bem na sua vida, para a sua vida e para a vida dos outros também, tá? Então, uma virtude é um hábito que te aproxima do bem. Resumindo muito o que é uma virtude. Tá? Mas são as virtudes cardeais, são as mães de todas as virtudes. Mas qual é a quarta, então? E se são 3 pessoas, né? É porque a quarta, ela permeia todas as 3. E a quarta é a virtude da fortaleza. Para a gente conseguir ser temperante, a gente tem que ser forte para conseguir dizer não para as tentações. A gente tem que ser forte para saber dizer sim para o nosso roteiro, né? Eu vou precisar ser forte para desenhar um roteiro que talvez seja ousado, que talvez me desafie, né? Que vai pegar traumas e eu vou deixar esses traumas de lado. Porque o crítico já entendeu que é um trauma. Eu não vou poder permitir que isso dê o tom da minha vida. Justo? E aí o personagem, ele tá o quê? Ele tá amedrontado. E o medo, se a gente deixa o medo tomar conta, a fortaleza não tá funcionando. A gente precisa ajustar primeiro o crítico, que é um pouco do que a gente já está fazendo, né? Você já está aqui, ao passo que você vai me escutando, eu sei que o seu crítico está em ação. E aí, daqui a pouco, vai ser o seu roteirista. Bom, então qual vai ser o seu roteiro daqui para frente? E o que o seu personagem precisa desenvolver para executar bem esse roteiro? Né? E esse roteiro, o crítico vai estar sempre fazendo julgamentos do roteiro e do personagem. Deixa eu olhar aqui a peça, como é que foi? Foi o personagem que não foi bem? Ou foi o roteiro que não estava bem feito?
Ou não, ao contrário, nossa, assim, parabéns, assim, vou te indicar para o Oscar. Você teve um desempenho maravilhoso, sabe? E o roteiro também foi muito bem pensado, tal, parabéns. Esse é o objetivo, né? É a gente conseguir unificar as três pessoas. Quando uma dessas três pessoas não funciona bem, a gente encontra uma ruptura na nossa personalidade. E a personalidade só funciona bem, só atinge todo o seu potencial quando ela está em harmonia, em unidade, conversando bem, tá? Essas três pessoas estão conversando bem. E ainda existe aqui uma quarta pessoa, que é a nossa consciência, que é essa nossa parte que consegue olhar para as três pessoas ao mesmo tempo, tá? Que consegue se afastar um pouco de nós mesmos e olhar de cima, assim, a nossa vida e a atuação das três pessoas, tá? É a nossa consciência. É aquilo que nos diferencia dos animais. E aí, como é que esse personagem vai poder agir de uma forma que não seja mais condicionado ao trauma? O personagem, ele vai precisar ser trabalhado no âmbito das ações, entende? Então, assim, o que o personagem precisa de ferramenta para conseguir realizar, de fato, agir de maneira a não ser condicionado pelos traumas, pelos erros, pelos sentimentos. A gente tem que sair daqui do nosso mundo das ideias, do mundo intelectual, e conseguir visualizar na prática, na vida real, como é que esse personagem vai agir. No teatro, como é que é, né? O ator, ele precisa estudar o personagem que ele vai precisar ser, o roteiro, as características que esse personagem precisa ter para ele conseguir incorporar bem aquele trabalho que ele vai ter que desempenhar. Se é uma questão de trauma, logo, uma questão de medo, eu preciso começar a fortalecer esse personagem. Como é que eu fortaleço uma pessoa? Se a gente é biológico, físico, né? Físico, emocional, social e espiritual, a gente começa de baixo. Se a gente fortalece uma área, a gente fortalece todas as outras. Porque a gente é uma unidade. Então a gente começa olhando o físico. Como é que tá o seu físico? Como é que tá o seu sono? Você dorme bem? Acorda descansado? O sono é reparador? Observar nas vezes em que você não acorda bem, mas teve uma noite aparentemente normal, o que será que aconteceu? Aconteceu algo no dia? Teve algum barulho durante a noite, sabe? Tentar identificar a causa, porque quando isso começa a se repetir, aí a gente tem que ter atenção. Temos que olhar, então, assim, por que será? O que está acontecendo, tá? Com a qualidade do sono. Alimentação. Como é que é a sua alimentação? Temos que fortalecer o personagem e o personagem precisa comer direito. Como é que dá para ajustar essa alimentação? Fortaleza, né? Para conseguir ser mais forte do que os impulsos. Um roteiro bem desenhado te ajuda também nessa fortaleza, porque você olha para onde você quer chegar e aquilo te ajuda a ter fortaleza. Não, se eu fizer isso agora, isso vai me atrapalhar. Isso vai me atrasar na minha conquista, tá? Eu preciso ser forte, né? Eu preciso conseguir dominar os meus impulsos. Atividade física, mental. A gente às vezes acha que atividade física é luxo, tá em último lugar, né? Quando eu tô com tempo sobrando, não sei assim, esse dia não chega na vida de ninguém. Às vezes é necessário fazer um ajuste momentâneo, temporário, né? Porque as circunstâncias não estão no nosso controle muitas vezes. Mas não pode parar. Se você não vai poder pagar uma aula, uma academia no momento, né? Você põe no YouTube sequências de exercício de 15 minutos. Aplicativo, tem caminhada para fazer. Caminhada só não é o suficiente, né? Ainda mais assim, homem, né? E a testosterona é importante para o homem, e o exercício contribui para a produção e equilíbrio, né, dos hormônios. Exercício físico tem um efeito semelhante ao de medicações antidepressivas e ansiolíticas. É comprovado cientificamente. Não sei se médico, exames. Então, assim, com esses pilares, né, sono, alimentação e atividade física e rotina, a gente começa a poder pensar em fortalecer o personagem.